Imaginar a seguinte situação. Ou melhor, um teste físico real mesmo. É tipo um experimento. Adoro esses experimentos corporais, sempre revelam muita coisa. Pois é, e esse é fascinante. Se uma pessoa esticar o braço com muita firmeza e disser em voz alta uma verdade inquestionável, algo como, sei lá, eu amo ar fresco, o braço resiste fortemente se alguém tentar empurrá-lo para baixo. A musculatura trava, né? Fica firme como uma rocha. Exatamente, fica totalmente firme. Mas se essa mesma pessoa disser uma mentira repulsiva, algo como eu amo vomitar, acontece um fenômeno bizarro. O corpo perde a força na mesma hora. Nosso braço cede com uma facilidade assustadora, não é? Cede totalmente. E a premissa subjacente a esse experimento é simplesmente chocante para mim. O corpo humano não consegue mentir. Ele vive ancorado na realidade física absoluta, sabe? Enquanto a mente, por outro lado, pode criar labirintos inteiros de ilusões e enganar a gente de forma terrível. Exato. E é exatamente essa desconexão profunda, esse abismo entre o que o corpo sabe e o que a mente inventa, que alimenta essa nossa epidemia moderna de ansiedade. É o foco da nossa exploração de hoje. É um excelente ponto de partida, viu? Porque ilustra de forma bem tátil o que muitas vezes a gente tenta resolver apenas no campo das ideias. E o material que baseia a nossa análise hoje é uma entrevista reveladora com a doutora Martha Beck. Ela é socióloga formada em Harvard e uma orientadora de vida renomada. A nossa missão é extrair o máximo de conhecimento prático dessas fontes. Com certeza. E para construirmos uma base sólida aqui, precisamos estabelecer, adotando uma visão bem fisiológica e neurológica, que a ansiedade não é um defeito moral. Não é uma fraqueza de caráter. Nem falta de força de vontade, né? Totalmente. A ansiedade é, na sua essência, tipo um animal assustado, operando dentro da nossa própria estrutura biológica. O que faz todo sentido evolutivo. Muito. Como quem estuda biologia evolutiva já sabe muito bem, o cérebro humano possui um forte viés de negatividade. Tem aquela clássica analogia, sabe? A dos filhotes de cachorro? Essa mesma. Imagina uma caixa com 15 filhotes adoráveis e uma única cobra venenosa. O nosso sistema nervoso ignora sumariamente os filhotes e trava a atenção na cobra. E a gente não pode nem culpar o cérebro por isso. Focar no perigo foi exatamente o mecanismo que manteve a nossa espécie viva nas savanas. É um maquinário primitivo de sobrevivência altamente eficiente. O problema, e o que torna a pesquisa da doutora Beck tão fascinante, é como esse maquinário reage a um mundo moderno. O mundo onde os predadores raramente são físicos, né? Exato. Eles foram substituídos por abstrações, traumas emocionais. E, acima de tudo, pelas mentiras sociais que a gente se força a sustentar. Bom, vamos desempacotar isso, porque tem um salto enorme aí. Tem uma diferença gigante entre fugir de um leão e ter uma crise de pânico antes de abrir a caixa de e-mails na segunda-feira de manhã. Uma diferença abissal. Pois é. Se a ideia é entender a mecânica oculta para poder desativar esse estado de alerta constante, a gente precisa olhar para o mecanismo que dispara tudo isso. Por que os seres humanos são tão vulneráveis a esse pavor prolongado em comparação com outros animais? É uma ótima pergunta. Porque um cervo, por exemplo, ele foge do predador, treme ali por alguns minutos para liberar a energia e logo depois volta a pastar pacificamente. E a gente fica remoendo um comentário do chefe por décadas. Exatamente. E tudo parece apontar para um culpado anatômico muito específico, o hemisfério esquerdo do nosso cérebro. Que é a região focada na linguagem, certo? Isso, focada na linguagem, na estruturação do tempo, sabe, passado, presente e futuro, e na ilusão de controle. Como assim? Funciona assim. Quando uma pequena estrutura cerebral chamada amígdala dispara um alarme inicial diante de um estímulo desconhecido, o hemisfério esquerdo entra em ação na mesma hora. E começa a criar aquelas histórias de terror verbais. Perfeito. São narrativas hiper-elaboradas sobre um futuro que ainda nem sequer aconteceu. É como se a ansiedade fosse a experiência de ser amarrado em uma cadeira para assistir a um filme de terror em loop constante. Só que a gente mesmo é o roteirista, o diretor e a estrela do filme. Caramba, essa analogia do filme de terror é perfeita. E o que é fascinante aqui é mergulhar no porquê de a linguagem ser uma faca de dois gumes tão perigosa. Porque ela não serve só para comunicação, né? Não mesmo. A nossa capacidade linguística molda a nossa percepção da realidade. E as pesquisas na área da psicologia evolutiva mostram um dado bem perturbador.
Qual? Os humanos são a única espécie que comete suicídio regularmente. E o fator isolado que explica isso é, de fato, a linguagem. Sério? Isso é muito pesado. É pesado. O hemisfério esquerdo usa as palavras para construir visões abstratas de um futuro de dor emocional ou vergonha que são tão aterrorizantes na mente que o organismo escolhe a obliteração física. Escolhe acabar com tudo em vez de continuar suportando a narrativa de medo que ele mesmo elaborou. É uma espiral autossustentável assustadora. E o alarme biológico gera a história verbal. Aí, a história exige que o indivíduo controle o ambiente ao redor para evitar o perigo imaginado. Mas como o controle absoluto sobre o mundo é impossível, A sensação de impotência aumenta. exato, o que alimenta ainda mais a amígdala com sinais de perigo contínuo. Essa espiral me faz pensar numa outra imagem muito boa trazida nas fontes. A analogia dos fura-pneus. Ah, os espinhos de metal, essa é brilhante. Sim, aqueles espinhos pesados usados por barreiras policiais para parar carros em fuga. Dirigir com ansiedade crônica é literalmente acelerar o carro sobre esses espinhos. E se os pneus já furaram e o metal está lá preso nas rodas, a pior coisa que alguém pode fazer é engatar a marcha ré. Nem me fale. Tentar voltar girando a mesma engrenagem mental só rasga a borracha e destrói o carro ainda mais. A gente tem que parar o carro, sair e desarmar o mecanismo. É a única saída lógica. Mas aí entra a grande contradição da nossa sociedade. A gente parece recompensar exatamente o oposto. Total. Vivemos numa cultura que idolatra o estresse e a obsessão. O tal do medo produtivo. Tem até relatos públicos de líderes gigantes como Jeff Bezos, afirmando abertamente que preferem que os funcionários acordem aterrorizados todos os dias. Para se manterem competitivos, né? Usar o medo como combustível de autooctanagem. Eu fico impressionada como isso é normalizado. É o diagnóstico perfeito da hipertrofia do hemisfério esquerdo na civilização moderna. Um sistema obcecado por métricas e pela constante ameaça de obsolescência. Mas esse medo produtivo funciona, digo, a curto prazo. Até funciona, porque a adrenalina gera foco e ação imediata. Mas o custo biológico é devastador. A pessoa pode até atingir o ápice do sucesso, mas continua acordando aterrorizada. O cérebro não desliga o alarme só porque a conta bancária está cheia. Voltando ao nosso carro esportivo, a pessoa continua acelerando em cima da barreira de fura-pneus. Exatamente. A solução real não pode ser lutar contra a ansiedade usando a própria lógica ou a linguagem do hemisfério esquerdo. É tentar apagar um incêndio jogando gasolina. Se a gente tenta racionalizar com um animal selvagem que já está em pânico, só agrava a reação de luta ou fuga. Então, a pergunta óbvia é: se o hemisfério esquerdo é o labirinto que nos aprisiona, a saída tem que estar em outro lugar, certo? Com certeza. A saída de emergência está num sistema operacional completamente diferente, o hemisfério direito. O lado das imagens, dos sentidos. Isso. É o lado que processa as vivências sensoriais puras, a empatia e a curiosidade sem julgamento. E a grande sacada neurológica que muda o jogo é descobrir que a ansiedade e a criatividade operam num esquema de exclusão mútua. Como um interruptor. Um interruptor duplo. É biologicamente impossível que as duas redes neurais coexistam ativas em alta intensidade ao mesmo tempo. Uau! Então é a partir daí que surge aquela abordagem prática em 3 fases das fontes, o método CAT. Exatamente. O CAT significa calma, arte e transcendência. Para desativar a amígdala, precisamos falar a língua que o sistema nervoso entende, e essa língua não usa palavras. Vamos detalhar isso então. O primeiro passo é a calma. Que propõe uma inversão total. Historicamente, a cultura via a mente ansiosa como uma máquina quebrada precisando de conserto, muitas vezes com força bruta. Internações, medicamentos fortíssimos, até lobotomias no passado. Uma brutalidade. Mas a abordagem aqui é tratar a ansiedade como se fosse aquele filhote de cachorro aterrorizado, tremendo num canto. Diante de um animal em choque, gritar "fique calmo" só piora o terror. Tem que dar espaço, sentar ao lado, respirar de forma lenta, oferecer presença. Perfeito. A atitude interna é tipo: eu vejo esse pavor. Não vou tentar consertar na marra, vou apenas acompanhar. Essa aceitação sinaliza para o nervo vago que o ambiente é seguro. Tá, mas eu vou ter que fazer o papel de advogada do diabo aqui. Manda. Isso soa muito poético, sabe? Mas no meio de um ataque de pânico, com o coração a 140 batimentos por minuto, jurando que vai ter um infarto, a mente lógica só grita pra fazer aquilo parar.
Como aplicar essa calma no olho do furacão? Essa é de longe a barreira mais comum. E a resposta está em entender a diferença entre tentar sentir calma e agir como uma âncora física. Não é para tentar invocar uma paz mágica. Não tem como. Quando o sistema simpático está em sobrecarga, é impossível. O segredo é mudar a postura do corpo mecanicamente. Se o coração dispara, o simples ato de parar de lutar contra a taquicardia já quebra o ciclo. A ansiedade sobre a ansiedade, né? O medo de estar com medo. Exato. Ao mudar para uma curiosidade observadora, a pessoa para de enviar novos sinais de perigo. O ciclo de adrenalina se exaure. E por ser tão difícil, o segundo passo, a arte, entra como um cavalo de Troia para o cérebro. Aqui a coisa fica realmente interessante para mim. Porque ouvir "vá fazer arte para curar a ansiedade" acende um sinal vermelho na hora em muita gente. Por causa da pressão estética. Lógico. A arte para a maioria envolve talento, expectativa. O medo da folha em branco não geraria ainda mais ansiedade do hemisfério esquerdo? Geraria sim, se arte aqui fosse pintar um quadro para o Louvre, mas a definição clínica é radicalmente diferente. Arte aqui significa apenas envolver as mãos no espaço tridimensional físico. Sem usar palavras e sem buscar um resultado certo. Isso. O mecanismo é puramente consumir a banda larga neural. Se o cérebro processa estímulos novos e complexos com as mãos, não sobra poder computacional para sustentar o monólogo interno de preocupação. As fontes trazem aquele exercício formidável da laranja imaginária. Dá para explicar para quem está ouvindo? Claro, consiste em fechar os olhos e construir mentalmente a experiência de descascar e chupar uma laranja, focando nos detalhes sensoriais absurdos. Tipo, imaginar o som da casca rasgando. Isso, visualizar o spray cítrico no ar, o cheiro pungente, a textura porosa, até o impacto do suco na língua. Nossa, só de falar eu já consigo sentir aqui. E o incrível é que essa simulação altera a química do corpo, né? Drasticamente. Mergulhar os sentidos assim faz o cortisol despencar e eleva a dopamina. O cérebro direito assume o paimelo. Tem outro exercício que achei fascinante, o da assinatura invertida. A pessoa pega a caneta e tenta escrever o próprio nome de trás para frente com a mão não dominante. É absurdamente frustrante e lento. E a lentidão é o cerne da eficácia, viu? Quando você escreve normal, o hemisfério esquerdo roda um script automático. Ao inverter a mão e a direção, o nome deixa de ser palavra e vira forma geométrica. Exige criar novas sinapses, a ansiedade fica sem energia para rodar. E o exemplo da fogueira na floresta. Aplicado em imersões na natureza. Fazer fogo em grupo usando só atrito, mas com uma regra: 0 palavras. É proibido falar. Força o aprendizado tátil e visual. O peso do julgamento social evapora. Completamente. A floresta não te dá nota de desempenho. Ou a faísca pega, ou não pega. Criar no espaço real dissolve o ego e traz a mente para o ancorador sólido do momento presente. Mas esse ancorador tem um preço, sabe? E analisando a história da doutora Beck, fica claro que sair desse labirinto exige algo que aterroriza quase todo mundo: o compromisso inegociável de viver na mais absoluta verdade. A trajetória dela é uma demonstração extrema de quando o corpo é forçado a sustentar uma mentira. Sim. Ela cresceu numa comunidade religiosa muito dogmática e enfrentou abusos na infância que a mente bloqueou por quase 30 anos. Para sobreviver a essa falsidade sistêmica, o corpo dela entrou em colapso. Ela teve dor física, doenças autoimunes e até tendências suicidas. É o clássico caso de resposta psicossomática severa. O corpo absorve a pancada que a mente se recusa a verbalizar. E o ponto de ruptura dela foi clínico. Aquela experiência de quase morte durante a cirurgia, né? Para remover tecidos cicatriciais do trauma. Sim, o organismo faliu e ela relata uma imersão numa luz de amor indescritível. Isso reescreveu a percepção de segurança dela. Quando acordou, o contraste era intolerável. O corpo dela agora conhecia a sensação de alinhamento perfeito. Foi aí que ela fez o voto de nunca mais dizer uma única inverdade. Nem mentiras sociais. Exato. Se alguém perguntasse se a cadeira estava confortável e as costas doessem, ela diria não, sem filtros de cortesia vazia.
E as consequências dessa tolerância zero foram avassaladoras. Ela se recusou a encenar, o sistema ruiu, ela foi expulsa da comunidade, assumiu sua orientação sexual, o casamento terminou, ela perdeu todas as estruturas que garantiam status e segurança. É a ilustração de um provérbio budista, né? O despertar não tem gosto de conforto social imediato. Tem gosto de liberdade. Uma liberdade crua e muitas vezes isoladora. Porque o pertencimento autêntico exige vulnerabilidade. Se a condição para ser aceito num grupo é esconder quem somos, a amígdala nunca descansa. Desistir dessa falsa segurança é como amputar um membro infeccionado. Dói, mas impede que o organismo morra. E aqui a gente entra num conflito prático gigante para quem escuta isso. Esse grau de purismo com a verdade é sustentável na vida moderna. Fazer giros de 180 graus, pedir demissão, terminar relacionamentos do nada. Como ficam os boletos, os filhos? Essa resistência é a reação mais natural do hemisfério esquerdo. Mas a sabedoria aqui oferece um alívio imenso. Ninguém precisa dinamitar a própria vida da noite para o dia. O conceito central é a estratégia dos ajustes de 1 grau. A analogia do avião. Exatamente. Se o piloto altera a rota em apenas 1 grau sobre o oceano, ninguém sente. O café não derrama. Mas após horas, o avião chega num continente completamente diferente. A libertação começa nos microajustes. E a bússola para isso é física. O próprio corpo. Se numa reunião o estômago dá um nó, o ajuste não é gritar e ir embora. Pode ser só não sorrir falsamente, ou responder a um convite indesejado com um "vou pensar", em vez de um "adoraria" automático. Injetar uma gota de integridade onde antes havia conformidade, né? Exato. E quando essas pequenas angulações se acumulam, a ansiedade vai apagando. A atenção humana faz um movimento maravilhoso e se volta para fora, para os outros. A transição do isolamento para a conexão. Aí entra a filosofia do Ubuntu. Eu acho esse conceito incrível, o antídoto para o nosso hiperindividualismo. Eu sou eu porque nós somos nós. Identidade autossuficiente é um mito. Nós só existimos na rede que nos sustenta. E tem aquele exercício prático para o sistema nervoso autônomo. Aquele do olhar? Esse mesmo. O instinto normal, pelo medo, é olhar fixo no rosto do outro buscando ameaça ou aprovação. A prática do Ubuntu sugere suavizar o foco e olhar para o espaço vazio entre as pessoas. Olhar para a conexão invisível. Isso sinaliza para o cérebro primitivo que não há intenção predatória, o ritmo cardíaco entra em sincronia e o estresse diminui simultaneamente. Então, o que tudo isso nos diz sobre a nossa obsessão com encontrar o propósito? Hoje, todo mundo tenta achar o propósito como se fosse uma chave de carro perdida, olhando para dentro da própria mente solitária, fazendo testes e listas. E ficam só mais frustrados. É impossível achar sentido vital trancado na torre de marfim da linguagem. O propósito aqui não é um emprego. É aquele ponto de colisão, certo? Exato. Onde a mais profunda alegria interna encontra a fome e a necessidade profunda do mundo. O propósito é forjado no coletivo, sujando as mãos. E através da alquimia... A alquimia que separa as histórias boas das incríveis. Histórias boas são sobre pessoas que suportam as pancadas com força bruta. Resistência estoica. Mas as histórias incríveis são dos heróis. E eles não só aguentam, eles recolhem o entulho radioativo do sofrimento, os abusos, o pânico, e operam um milagre prático. Eles transmutam a escuridão em ouro sólido. Fazem da ferida um mapa para curar a dor do outro. É o sofrimento canalizado para invenção e empatia. E o maquinário para essa alquimia já vem instalado de fábrica em todo o mundo. Vencer a ansiedade não exige eliminar todos os desafios ou silenciar os pensamentos na marra. Requer apenas tirar o volante da parte de nós que se comunica pelo medo e deixar a inteligência tátil e conectiva assumir a direção. Para amarrar todo esse mergulho de hoje, a lição central é muito clara. O pavor que aperta o peito não é o inimigo. É só um grito de um sistema biológico encurralado pelas próprias mentiras verbais. Discutir internamente não é a saída. Jamais. O resgate acontece quando voltamos aos sentidos, sujando as mãos na realidade do momento, escutando o estômago e a respiração, fazendo aqueles microajustes de 1 grau para viver de forma mais honesta. É parar de sustentar ilusões para que a alquimia aconteça. Essa compreensão derruba o mito de que precisamos de uma mente perfeita para viver bem.
Dar ouvidos ao corpo é o imperativo biológico para desmantelar o estresse crônico. E isso nos deixa com uma última reflexão bem profunda. A gente gasta anos desperdiçando energia tentando definir a felicidade eterna com perfeição cirúrgica em debates na nossa própria cabeça. E se lembrarmos do experimento inicial, Exato. Do braço cedendo quando o corpo conta uma mentira. E se o verdadeiro sentido da existência não for um destino que a mente precise descrever em palavras? E se for simplesmente buscar aquele alívio nos pulmões, a liberdade que o corpo experimenta no exato segundo em que decidimos parar de mentir para ele? Fica o convite para cada um investigar isso sem precisar de mais nenhuma palavra.